Olá, queridos casais, esse é o nosso último devocional noturno dessa semana. Eu quero agradecer a todos vocês. Eu e a Melanie estamos muito felizes porque vocês estiveram conosco essa semana. O nosso desejo é que aquilo que Deus tem ensinado na sua palavra, nós e temos tentado aprender no dia a dia da nossa convivência com a nossa família, com nossos filhos, tenha sido edificação para vocês. E repito aquilo que venho enfatizando. Há muitas coisas que nós também estamos aprendendo, tentando acertar, tentando fazer o correto. Talvez daqui a alguns anos, algumas coisas eu vou dizer, olha, nós não conseguimos fazer isso, ou eu pensava que isso estava certo e hoje a minha consideração é diferente, mas todos esses estudos são feitos com muita oração. Hoje eu gostaria de ser um pouquinho mais prático nessa questão da disciplina dos filhos. Lembre-se que o que Deus quer é que nós criemos na disciplina e admoestação do Senhor. É claro que nós vamos sempre usar alguma base, nós vamos usar a nossa base familiar, alguns vão usar a base de aconselhamentos que já receberam, às vezes de algum livro que já leram, mas toda e qualquer base que nós usemos tem que ser delineado, tem que ser validado pela palavra de Deus. E eu gostaria de começar falando com os pais que têm filhos pequenos, filhos ainda bebês e indo para uma idade de infância ainda. Eu sei que disciplinar fisicamente um filho não é nada fácil, não é nada prazeroso, é algo que às vezes pode trazer até problema com a própria sociedade, porque muitas pessoas olham como um crime, olham como um atentado contra uma criança, mas mesmo diante de tudo isso, nós precisamos ser confrontados com o que diz a Bíblia. E eu gostaria de iniciar destacando alguns textos para vocês, 5 para ser exato. Comecemos com Provérbios 13 e 24. Provérbios é o que mais fala sobre isso, lembrando que é um livro de sabedoria. Então nós que temos o desejo de sermos sábios na criação de nossos filhos, precisamos então observar a sabedoria que Deus deu a Salomão e o que ele nos ensina na sua palavra, o Senhor Deus. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Então já começa com essa premissa. Amar o filho inclui discipliná-lo fisicamente. Isso é através do que nós chamamos popularmente de peia. Precisamos entender que a disciplina física é uma ordem bíblica. Não é só uma questão cultural do tempo da Bíblia, mas é uma ordem bíblica dada por Deus. E isso eu quero lhe mostrar da seguinte forma. Qualquer pessoa que passa pelo aprendizado de pedagogia sabe que quanto mais tenra a idade, quanto menor a criança, muito mais concreto é o seu mundo. Ele não vive no mundo abstrato, para ele tudo é o concreto. Tanto é que apenas com o desenvolvimento da criança, a parte física e mental, é que os conceitos abstratos vão sendo dados para ele, ele vai começando a compreender conceitos abstratos. Mas conceitos concretos, conceitos abstratos em tenra idade é quase que inútil. Mas infelizmente, quando se trata de disciplina, muitos pais têm seguido certos entendimentos deste mundo de que não, a criança ela precisa que o pai converse. Nós estamos falando com criança de 1 ano e meio, 2 anos e meio, tudo deve ser resolvido no diálogo com a criança. E não é assim, porque as crianças elas precisam de algo concreto para que elas possam entender. Toda educação infantil toma como base esse princípio. Ninguém começa com conceitos abstratos, nós começamos com conceitos concretos e demonstrações concretas. É por isso que você vai no jardim de infância, está cheio de objetos. Você vai nas classes menores, está cheio de objetos, cheio de gravuras, cheio de figuras, cheio de concretização do que ela precisa aprender. Por quê? Porque o mundo da criança, quanto mais tem a idade, mais concreto é os seus conceitos. Da mesma forma, a disciplina. A criança ela vai entender a disciplina através da prática da disciplina, através de uso concreto de disciplina. Neste caso, a peia, a disciplina física. E é por isso que o autor de Hebreus diz, aquele que odeia o seu filho, ele vai deixar para lá essa disciplina.
ele retém a vara, mas aquele que o ama, cedo disciplina. E cedo é cedo mesmo. Você como pai, você como mãe, não deve se abster ou ficar, meu filho é muito pequenininho, coitado, ele não vai entender. Não, ele vai entender, porque o mundo dele é abstrato. Quando você percebe que ele está fazendo algo errado e você dá uma ordem para ele, não faça isso. Ele precisa entender essa ordem. E se ele continuar fazendo, não adianta você sentar com ele, colocar ele na cadeira, olha, não vai, isso aqui por conta disso. E aí, ele entendeu agora. Não, não vai. Ele precisa ser disciplinado fisicamente, ela precisa ser disciplinada fisicamente, porque é como ela vai entender. Eu me lembro de um amigo meu, pastor e grande amigo, pastor Rubem, falando sobre a disciplina do filho dele, o Daniel. Ele disse que o Daniel era muito curioso, então ele queria mexer em tudo. E um dia o Daniel acertou com a tomada. O pastor Rubem disse, não pegue na tomada, não faça isso, porque isso é ruim. Mas era ainda criança, bem terra, então a segunda vez ele foi lá e disse, não faça isso. Mas ele percebendo que o seu filho não ia dar ouvidos, então ele deixou a criança ir lá e colocar um objeto na tomada. No que colocou o objeto na tomada e deu aquele choque, o menino pulou para trás. E aí, obviamente, começou o choro, e aí o pastor pegou, colocou ele no colo e disse, você entendeu? Não pode pegar naquilo, aquilo é ruim, por isso obedeça ao papai. Então, é muito importante que a disciplina física aconteça com os nossos filhos. Eu lembro-me quando a Elioena era pequena, e a Elioena era bastante curiosa, e ela às vezes mexia em alguma coisa e a mãe dela disse, não mexa. E a primeira vez que a minha esposa teve que disciplinar, era algo novo e também algo extremamente dolorido. A primeira vez que eu tive que dar uma surra na Helena foi para matar o meu coração. Como é que eu ia dar uma surra naquela coisa tão fofa, né? Que ela ainda é fofa até hoje, mas naquela coisa pequenininha tão fofa, né? Então, é quase como os pais dizem, de maneira simbólica, doeu mais em mim do que neles. Principalmente, estou falando do meu coração. Por essa razão, a mãe dela disciplinou a primeira vez, aparentemente ela não entendeu e só sorriu. Disciplinou a segunda e ela ainda riu. E a mãe dela então precisa ser mais forte. Disciplinou a terceira, aí a menininha chorou, porque ela sentiu, ela disse, então não é para fazer. Então é através desse ensino material, concreto, que a criança, o bebê, vai entender as ordens dos seus pais. Continuando no que a Bíblia diz, Provérbios 22 e 15, eu quero ir com você a esses textos para que você perceba que não é o meu pensamento, é a palavra de Deus. Provérbios 22 e 15, diz assim, a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Ouça também 23, 13 a 14, onde diz, não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Também ouça Provérbios 26 e 3. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos insensatos. E aqui mostra muito bem que quando o nosso filho está em insensatez, uma maneira de controlá-lo, uma maneira de freá-lo é a disciplina. E a disciplina com a vara. Eu quero ainda, por último, ler 29 e 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Quem ordena, quem diz que os pais devem usar a vara nos filhos é a Bíblia. E aí muitos pais, ouvindo os conceitos dos psicólogos, dos filósofos, não, mas doutor tal, pessoa tal, disse isso. Eu não estou falando aquilo que simplesmente a minha mãe me ensinou, aquilo que a minha mãe fez, eu estou falando aquilo que a Bíblia disse, aquilo que a palavra do Senhor diz. A disciplina física é o método que Deus tem dado para que os pais usem nos seus filhos. E quanto mais cedo você disciplinar o seu filho
mais cedo esse tipo de disciplina será desnecessário. É claro que vai haver algumas exceções, mas em linhas gerais, em regra geral, é assim. Agora, tem algumas coisas que precisam ser observadas sobre essa questão. É preciso primeiro que nossos filhos recebam a advertência. Então, se o seu filho está fazendo alguma coisa que está errado, ele deve ser advertido. Diz, olha, meu filho, não faça isso. Ou às vezes, dependendo da idade, um simples não, porque não dá para você explicar, um não, pare, é suficiente. E aí você pode dar a advertência dos riscos da desobediência. Não faça isso, porque se você fizer isso, eu vou ter que lhe disciplinar. E se essa criança voltar a fazer, você pode decidir ou não dar uma segunda chance. Isso é, se for a primeira vez que está acontecendo esse tipo de problema, esse tipo de desobediência. Porque se for, não vale mais nem essa primeira advertência. Você já deve disciplinar, porque você já advertiu em outras ocasiões. A não ser que seja uma criança tão pequena que ela não lembre das coisas, e realmente as crianças muito pequenas, elas esquecem facilmente. É por isso que quando a gente está no berçário ensinando princípios da palavra de Deus, semana após semana é repetido pelo menos por um mês ou às vezes por 2 meses os mesmos princípios, uma frase pequena, porque a criança não tem essa capacidade de memorização a longo prazo. Então, talvez por ser uma criança muito pequena, mesmo que você já tenha dado essa ordem há uma semana, dias atrás, pode ser que ela não lembre mesmo, ela precisa da advertência. Mas aos poucos ela vai conseguindo discernir que o não que você der para ela, o pare que você der para ela, venha cá por favor, são ordens que ela precisa obedecer, e se ela não obedecer, o resultado disso será uma disciplina. Conforme a criança vai crescendo, conforme o entendimento dela vai aumentando e conforme também o seu mundo de entendimento abstrato vai aumentando, cabe também aos pais irem explicando aos filhos o motivo pelo qual eles estão sendo disciplinados ou pelos quais eles estão sendo disciplinados. É muito importante e principalmente confrontá-los com a palavra de Deus e dizer, meu filho, eu preciso fazer isso, porque é Deus que me ordena para o seu bem, para a sua felicidade futura. O filho precisa entender que não se trata simplesmente que você está com raiva dele e por isso você quer de alguma maneira descontar aquilo que ele fez e lhe chateou, mas porque você o ama e porque você quer obedecer a Deus. É muito importante isso. Por isso, a cada ano que vão crescendo, desenvolvendo, mais há uma necessidade, aí sim, de conscientização do seu filho do que foi que ele errou e por que ele tem que receber aquela disciplina, e ele vai ser disciplinado. E é muito importante que você não prometa e depois não cumpra. Volto a repetir, se é uma desobediência que já foi advertida, que já foi ensinada e que acontece em outros dias, não cabe mais você fazer preliminares. Ele já sabe que não é para fazer, ela já sabe que não é para fazer, então já cabe a disciplina física na primeira rebeldia. Porque é muito importante entendermos que a desobediência repetida, ela já é uma rebeldia velada e decidida contra a autoridade de Deus. Contra a autoridade de Deus. Nossos filhos são santificados e nascem num lar cristão conhecendo ao Senhor. E eles precisam entender que essa rebeldia repetida contra os pais é uma rebeldia contra a pessoa de Deus. E há 2 maneiras de os filhos, muitas vezes, eu estou falando aqui de filhos pequenininhos ainda, de eles demonstrar essa desobediência a nós. Primeiro é dizendo não. Ou quando a gente diz não, eles dizem sim. Ou então simplesmente ignorar como se nós não estivéssemos falando absolutamente nada. Então, diante disso, nós pais precisamos perceber essa rebeldia. Às vezes essa rebeldia vem através de um desânimo, de como não quisesse nada, é um tipo de rebeldia e é um tipo de ira também. A gente precisa perceber isso como pais e disciplinar os nossos filhos para que eles possam entender o princípio da palavra de Deus.
A disciplina física é algo necessário. Repito para vocês, e se você começar muito cedo, você não precisará. Talvez você possa me dizer, em algum momento que nós nos encontrarmos, e você possa me contradizer e dizer, pastor, mas eu conheço crianças que nunca precisaram apanhar, sempre bastou os pais falarem. Eu não estou dizendo que isso não possa acontecer, e eu não estou dizendo que isso possa em algum momento ocorrer, mas o que eu estou querendo deixar bem claro é o que a Bíblia diz. Eu não vou questionar a criação ou o seu exemplo, a pessoa que fez isso, ou se é você mesmo que tomou essa prática de vida. Eu não vou ficar lhe questionando sobre isso, mas eu estou aqui afirmando o que a Bíblia diz. É uma prática que eu e a Melanie usamos no nosso lar, não porque nossos pais faziam isso conosco, mas porque nós estamos convictos que quem diz que esse tipo de disciplina tem que ser exercida no lar, com os filhos, principalmente os pequenos, é a Bíblia. E é isso que nós estamos convencidos. E olha, a peia, ela precisa ser na medida correta. E o que eu quero dizer isso? Os pais precisam conhecer os seus filhos, orar pedindo sabedoria de Deus para conhecerem seus filhos. Porque muitas vezes, quando você disciplina o seu filho fisicamente a primeira vez, talvez eles não entenderam muito bem. E é onde você precisa perceber o espírito da criança. Porque se ela continua com o espírito de rebeldia, ainda que ela não fale nada, ainda que ela não reclame, ainda que ela não esbraveje, mas ela precisa ser disciplinada de novo e com mais intensidade. Até que você percebe que aquele coração está quebrantado e aquela disciplina agora foi de fato sentida pela criança. Pastor, mas é uma maldade fazer isso. Não, isso não é uma maldade, isso é um ato de amor. Nós queremos que os nossos filhos entendam que o pecado deles tem uma séria consequência, porque quando eles estiverem mais velhos e eles pecarem deliberadamente sozinhos contra o Senhor, eles também vão entender, já pela disciplina do lar, que o pecado deles terá uma séria consequência e eles vão ter que arcar com isso. Não é que eles crescem uma vida de medo. Muita gente tem esse argumento para dizer, mas uma criança que apanha cresce com a vida com medo, com temor. Não, no sentido de medo, de ser uma pessoa medrosa, de ser uma pessoa tímida, não. Elas vão crescer uma vida de temor a Deus e de respeito aos seus pais. E eu quero dizer algo aqui que já vai passar para o próximo nível, que nós precisamos, como pais, perceber que a nossa prática de vida precisa ser uma prática completa, porque a nossa autoridade física tem tempo limitado e validade. O que eu quero dizer com autoridade física? Porque se nós disciplinarmos nossos filhos corretamente, da maneira correta e com exemplo de vida, ao longo dos anos, e eu vou tentar mostrar para vocês através de um gráfico, a nossa autoridade física vai diminuindo e a nossa influência pessoal vai aumentando. Quando os nossos filhos são pequenos, a nossa influência pessoal é muito ínfima nas decisões deles, porque a nossa autoridade física tem muito mais peso. A nossa palavra, a palavra ríspida, às vezes até grito, que eu não aconselho de forma nenhuma. Gritar com uma criança é um recurso de escape de emergência e não um uso habitual. Muitas crianças se acostumam só a obedecer quando seus pais gritam. E isso não é bom, porque o grito é um recurso, mas é um recurso de emergência. Porque às vezes um filho está num lugar e você vê que vai acontecer uma coisa perigosa e você grita com seu filho, saia daí, venha para cá imediatamente. E ele, sabendo da ordem, imediatamente ele volta, mas é um recurso de emergência. Não é para você estar em casa gritando com seus filhos todo o tempo aos gritos, porque isso mal acostuma. E isso não dá para eles perceber autoridade e também graus de emergência nas suas ordens. Mas tem algo que eu gostaria de lembrar. Meu procedimento, o seu procedimento vai ser algo necessário. E aí, voltando pelaquela questão do gráfico, a nossa influência aumenta e a nossa força física ou autoridade física diminui. Por isso nós precisamos começar cedo
a disciplina bíblica correta. Para quê? Para que quando ele chegue em uma idade onde eu não tenha mais forças físicas para lidar com eles, eu possa dizer: meu filho, fique aqui, não saia daqui. E a gente possa ter um descanso, ou pelo menos a boa expectativa que ele não vai sair dali. Meu filho, eu vou sair, eu preciso que você faça isso, e você ir e ter a esperança e a boa expectativa de que ele vai fazer aquilo que disse. Porque você não vai pegar um menino de 16 a 18 anos e de manhã cedo, eu estou usando aqui o exemplo do Ted Tripp, que é ele que diz esse princípio sobre autoridade e influência, e no caso, pegar esse menino de 16 anos que não quer acordar e pegá-lo pela mão, arrastá-lo da cama, arrastá-lo da cama e jogá-lo dentro do ônibus ou do carro e achar que isso vai resolver, porque simplesmente ele pode chegar na escola, não estudar ou pular o muro da escola porque ele não quer fazer o que é certo. Nós não teremos mais essa capacidade. Tem alguns pais que eu já ouvi até fazerem isso, até baterem em filhos de 17, 18 anos por conta da sua ira. Passou o tempo, desculpa, eu sei que cada família tem sua educação, mas aí nesse ponto eu vou puxar a criação da minha mãe, porque ela com 12, quando eu completei 12 anos, ela disse: a partir de agora eu não vou mais lhe dar peia, você vai ter que arcar com as consequências das suas escolhas, eu apenas vou orar, vou lhe aconselhar e vou lhe repreender. E realmente ela fez isso enquanto ela pôde, enquanto eu estava sob a autoridade dela, mas eu louvo a Deus as peias que a minha mãe me deu, bem como os carões bem doloridos que ela dava quando eu me tornei adolescente. E a minha mãe tinha uma palavra segura, e uma palavra firme, e uma palavra bíblica, era dolorido. Eu me lembro que tinha vezes que eu aprontava, mas eu achava que estava na razão, então eu disse: não, dessa vez a minha mãe vai me dar razão, mas ela conseguia com habilidade me convencer que eu estava errado e que eu apanhava consciente que eu merecia peia, entendeu? Essa é uma habilidade que a minha mãe tinha extraordinária, e eu louvo a Deus, porque Deus deu sabedoria a uma mulher que não sabia nem ler e escrever. Voltando agora um pouquinho para lá. Então esse é um problema muitas vezes. Os pais que não disciplinam biblicamente seus filhos quando eles são pequenos têm sérios problemas quando eles são adultos. Volto a dizer, há as suas exceções, mas essa é a linha geral, a regra geral. E quando eles são pequenos, como eu devo agir diante de rebeldia? Bem, há uma tríplice ideia que eu compartilho, eu não sei se eu li isso em algum lugar ou apenas fui imaginando com o passar do tempo. Eu e a irmã Melanie fomos chegando a essa conclusão. Eu chamo das 3 fases da disciplina com amor. Isso nós estamos falando daquela hora que seu filho já fez a rebeldia e você vai pegá-lo para aplicar a disciplina física. Então, primeiro, deve ter a fase da conscientização, se ele já tem entendimento para isso, e você pode discursar e explicar, explique. Olha, você está apanhando por conta disso. O que você fez foi errado diante de Deus, e a Bíblia diz que eu preciso disciplinar para o seu bem. Então é a fase da conscientização. E levar a criança a responder: você sabe que você está apanhando, o que foi que você fez, por que você fez isso? E é bom que a criança possa refletir sobre suas próprias atitudes. E aí vem a fase da punição, que é onde você vai aplicar a sua peia. Você vai realmente ir lá e esquentar o bumbum da criança. E eu vejo que esse é o único lugar que deve ser aplicado uma peia, nada na cabeça, nas costelas, pés, nada disso, nas mãos. Eu sei que no passado isso era feito, mas já se sabe claramente que em alguns casos isso pode criar deficiência. Minha mãe nunca puxou orelha, nunca me deu cascudo, mas ela era boa em dar surra, entendeu? Eu fico admirado como é que ela tinha força, porque eu, para disciplinar os meus filhos homens, já tenho dificuldade, mas a mão da minha mãe doía, não é brincadeira. Mas continuando aqui, tá bom? Então a fase da punição. E depois da fase da punição vem a terceira fase, a fase da consolação. Eu fui criado num sistema de que
A criança apanhava e o pai deixava lá no canto. Quando eu casei com a Melanie já me ensinou essa fase, a fase da consolação. A gente conscientiza, a gente pune, mas a gente consola. A criança, nós precisamos ficar com a criança até ela se consolar. E você, naquele momento de consolação, você repete, reafirma o seu amor pelo seu filho, pela sua filha. Ela precisa entender e perceber que você não está disciplinando, dando uma peia nela porque você está com raiva dela, porque você está com ódio dela, mas porque você a ama. E essa fase da consolação é importante para o entendimento dele, desde pequenininho até a idade que você acha que é conveniente fazer isso. Olha, isso faz grande diferença para os nossos filhos, faz grande diferença para que eles possam perceber que são amados e que tudo isso faz parte de uma etapa de vida e do seu amor por eles. Eles precisam sentir. Agora, eu sei que isso dá trabalho, eu sei que isso dá cansaço, eu sei que isso muitas vezes parece demais, mas é preciso fazer quantas vezes for necessário. E aí eu tenho um apelo aos maridos: ajude a sua esposa. Aqueles maridos que têm a esposa no lar, que lidam com as crianças o dia todo, por favor, eu sei que você chega cansado, seu dia foi difícil, mas você não tem ideia do que é passar o dia inteiro tendo que fazer esse ato repetidas vezes. É extremamente cansativo para sua esposa. Então, quando você chegar em casa, tudo bem, descansa um pouco, dá uma sentada, uma aliviada, mas você precisa ajudá-la, porque pode ter alguma coisa acumulada que precisa da autoridade do pai. E olha, é diferente a autoridade do pai, não adianta. Deus fez assim o lar. Deus fez a mãe com umas certas características, ela deve ser respeitada, ela deve ser honrada pelos filhos, mas é interessante como a palavra dos pais, dos homens faz grande diferença, tanto para meninos quanto para meninas. Então, sua ajuda, sua esposa, é de fundamental importância para esse sucesso da disciplina no Senhor, na sua família e em seus filhos. Agora, para aqueles que têm filhos adolescentes e jovens, você não vai mais conseguir fazer nada, nem sua disciplina terá efeito se eles não virem primeiro a ação em você. Não adianta vocês dizerem para os seus filhos que eles precisam ler a Bíblia, precisam buscar o Senhor se eles não veem isso em vocês. Não adianta vocês dizerem para os seus filhos que eles devem sempre ser verdadeiros se eles já estão acostumados a ver você mentindo. Eu já ouvi e até mesmo já estive sob aconselhamento de filhos que dizem: o problema é que os meus pais mentem demais para a gente. E aí querem que a gente fale a verdade. É muito doloroso. É muito doloroso isso. Porque mostra que esses filhos já perderam e muito respeito por seus pais. E quanto mais eles crescem, mais necessária é a sua presença e influência sobre eles. E a influência agora é com a sua vida. A sua autoridade agora é pelo seu testemunho e pela sua pessoa próximo a eles. Eles precisam demais da mãe e precisam demais do pai. Os pais precisam estar presentes. A gente pensa assim, não, quando são pequenos precisam muito da gente, não. Eles vão crescendo e vão precisando da gente, vão precisando. Às vezes, mas eles são adolescentes, não querem nem ficar perto da gente. É verdade, é um misto de repulsa e necessidade. E nós, pais, temos que estar sempre ali presentes. Mas a nossa repreensão para eles, nessa idade, só terá valor, eficiência e sucesso se nós começarmos certo. Eu ouço falar de pais que depois, com 8, depois dos 10 anos, começar a usar a disciplina física. Isso vai criar ira nos filhos e não temor e respeito. E quando ele já tem uma certa idade, sinceramente, minha opinião, e eu estou aberto a contraditórios, minha opinião é que não vai funcionar nada. Só vai criar ira, talvez um medo. Enquanto esse jovem, esse adolescente, esse jovem não tem independência,
Mas no dia que ele tiver independência, ele vai dizer: tchau, eu não quero mais ver vocês nunca mais. E vão viver uma vida solitária, de amargura, por conta de que pais cristãos não criaram seus filhos na disciplina de amoestação do Senhor. Conforme seus filhos vão crescendo, as disciplinas físicas devem diminuir e as disciplinas sociais ou emocionais, vamos usar essa expressão, começam a acontecer. Uma restrição, às vezes seu filho vai ter que ficar um mês sem o celular, às vezes seu filho vai ter que ficar sem fazer algo que ele gosta. Se seu filho gosta de jogar videogame, ficar sem o videogame, talvez não vai ao cinema, não vai assistir isso, mas você só vai conseguir fazer isso eficientemente se você começou a disciplina certa, porque senão ele não vai estar nem aí para o que você disser, ele não vai levar em consideração nada que você disser. É muito importante que a gente ore a Deus. Criar filhos é uma coisa muito complicada, não devemos desistir por isso, mas devemos pedir sabedoria de Deus. Eu aqui encerro essa nossa semana. O meu desejo é que juntos, eu, Melanie e vocês, possamos do alto receber sabedoria para criarmos filhos, para que vejamos filhos dos nossos filhos e a prosperidade do reino de Deus. Até a próxima semana. Nosso lar abençoar, ele possa ser esteu contra o mal, faz o leal, sempre firme está, e com o teu poder vem nos manter unidos uns aos outros. Vem, Senhor, por nosso lar.